Fala, texuguinhos. No vídeo de hoje aqui eu não vou estar fazendo um vídeo falando de um deck específico, mas sim de um engine que vai chegar em Agov, que é basicamente a engine dos Horus. Então vamos lá. Então eu vou começar explicando esse monstro aqui, que é o monstro principal da engine, mas eu tenho que explicar uma coisa também. Todos eles têm um efeito comum e um efeito que tem um custo de ativação comum. O efeito comum de todos os monstros é que se você tiver o sarcófago no campo, você pode invocar esse por especial do cemitério. E o custo para ativar o efeito comum é que se ele estiver no campo e uma carta sua sai do campo por efeito do oponente, eles digam algum efeito. Então basicamente é isso. Só que esse aqui também tem um efeito extra, que basicamente o efeito extra dele, que devido a esse efeito ele é o melhor do deck, é que você pode mandar ele pro cemitério mais outra carta da sua mão, lembrando que isso não é custo, e adicionar um sarcófago do deck para sua mão e comprar uma carta, que é bem interessante, porque vamos lá, você vai ter 5 cartas na sua mão, vai dar o efeito dele mandando ele mais outra carta da sua mão. Você vai buscar o sarcófago, ficar com 4 cartas, e ele vai comprar uma carta, voltando a ficar com 5 cartas. E com essa jogada você já conseguiu mandar ele pro cemitério, e talvez tenha mandado outra carta que seja interessante ter no cemitério. Você pode dar o sarcófago, invocar ele do cemitério. Se você tiver mandado outro monstro Horus, você pode invocar ele também. Ele já vai ter 2 level 8. E com o sarcófago também no campo, que é uma carta bem forte mesmo. Quando chegar nela, eu vou explicar melhor ela. Quando uma carta sai do seu campo, defeito do oponente, é que você pode mandar uma carta do campo para o cemitério. Lembrando, não dá alvo e é mandado, não destrói. Que é bem interessante mesmo, porque pode ser de cartas que são inafetadas por alvo, e por exemplo, por não destruir, não vai ter já os efeitos, por exemplo, dos Hakais, tirando aquele Hakai Lobo Vermelho, porque o efeito dele de setar cartas é quando é mandado pro cemitério, não quando é destruído. Agora, o segundo melhor é esse macaco aqui. Também tem outra coisa, todos eles são de atributos e tipos diferentes. Então se você for jogar na vertente pura, você pode colocar no deck e só pode haver um, que é uma das floodgates mais fortes que tem. Bem, tem aquele efeito padrão de se voltar do cemitério, se tiver o sarcófago no campo. E o efeito dele, quando uma carta sai do campo do efeito do oponente, é que você pode dar alvo em 2 cartas no cemitério ou banida e retornar para a mão do seu dono. Isso é bem interessante, porque você pode dar alvo em qualquer carta sua que tiver no cemitério ou banida e pegar para a mão. Por exemplo, você pode pegar uma Renitep ou alguma carta jogada, ou até mesmo uma Renitep e uma carta jogada. O próximo é esse aqui, que é o terceiro melhor. Esse aqui também tem uma diferença para os outros monstros Horus, que tem um efeito a mais também. Que o ataque e a defesa dele vai ser 1200 vezes o número de monstros Horus que você controla. Ou seja, se você mandou os 4 e conseguiu invocar os 4 porque você tem um sarcófago no campo, esse aqui vai ficar com 4800. É um efeito meio estranho, mas algumas vezes pode ser útil, porque você precisa de um monstro grande para matar o oponente rápido, pode trazer ele. O monstro também tem um ataque grande, então não é difícil dar um OTK. E também tem outro efeito dele, quando uma carta no seu campo sai do campo do efeito do oponente, é que você compra cartas igual ao número de monstros na sua mesma zona que você controla com um nome diferente. Então potencialmente essa carta pode comprar até 5 cartas, o que também é um efeito bem forte. E por fim nós temos o pior de todos, que é esse cara aqui, que tem um efeito lá, se volta do cemitério como todo mundo. E o efeito dele, quando uma carta sai do campo por efeito do oponente, é que seu oponente não pode atacar monstros Horus e nem dar alvo em monstros Horus. É um efeito bem mais ou menos mesmo, mas o importante dos Horus não é esse efeito em si quando sai do campo, porque é um efeito que depende do oponente. Este é um efeito bem bom mesmo. Tipo, os outros tem esse aqui, tipo, mandar uma carta do campo sem dar alvo é bom.
O efeito do macaco, pega 2 cartas, uma podem ser do cemitério banida, é bem bom. O efeito do outro lado, comprar cartas, é bem bom também. Só que dependem do oponente para isso, porque né, se for por seus efeitos no tiro, tem que ser efeito do oponente. Então o oponente pode tentar jogar em volta, mas o efeito de ficar voltando do cemitério é realmente que é bom, porque você consegue ficar fazendo um volume de jogos de monstros level 8. Lembrando que os ranks 8 são um dos melhores níveis de rank do Yu-Gi-Oh! Talvez só perdendo pro rank 4. Então esse foi o monstro. Agora, antes de falar em si sobre a spell, eu vou também ter uma tab também que eu gostaria de comentar. Você geralmente não vai ver ela sendo usada. Se for usada é só se alguém quiser usar na vertente de deck puro, mas eu acho ela minimamente interessante. É uma spell contínua que ela diz que uma vez por chain, quando o oponente tiver um efeito de carta, você pode desper seu sumo, um Horus da sua mão ou cemitério. E por esse turno você pode desper seu sumo monstros com o nome original do que você invocou. E também ela tem outro efeito, que é se ela for mandada do campo para mão pro cemitério, você pode setar ela, mas ela é banida quando deixar o campo. É uma carta interessante, tipo, ela traz uma vez por chain. Então, por exemplo, se tiver os 4 lá no cemitério, você pode trazer os 4. Se o oponente tiver 4 defeitos no turno. Ainda tem um efeito dela que essa for mandar pro campo ou pro cemitério. Você pode setar ela. Você mandando ela pro cemitério com aquele monstro mago, você vai enviar os 2. Vai comprar uma carta, buscar o sarcófago, vai poder setar ela e vai poder invocar aquele cara do cemitério, porque você tem o sarcófago no campo. Nós temos aqui o sarcófago, que é a principal carta do deck, óbvio, que você vai precisar dele para trazer os monstros do cemitério. Então vamos lá. É uma spell contínua que diz que basicamente seus monstros não podem ser destruídos por efeitos que não dão alvo, ou então, por exemplo, Raigek não pega nele, esse tipo de coisa. Ele também tem um efeito que você pode mandar uma carta da sua mão para o cemitério, para mandar um monstro do deck para o cemitério, o que é bem interessante, porque você pode mandar uma carta da sua mão que no cemitério esteja efeito e vai ainda poder mandar um monstro Horus que vai se invocar do cemitério. Parece uma carta até ok, só que tem um ponto, isso é 4 vezes por turno, então você pode mandar até os 4 monstros Horus. Caso você vai ter perdido basicamente sua mão, mas você vai invocar 4 monstros level 8 do cemitério. Não pode ter mandado pro cemitério ainda cartas que tem efeito do cemitério e vão ficar fazendo vantagem quando vai poder invocar os monstros Horus. E ele tem mais um efeito que não é tão bom quanto esse aqui, mas um efeito bem interessante. Que basicamente, que se o monstro batalhar com o monstro Horus, você pode mandar um monstro do oponente que batalha com ele pro cemitério. Um efeito bem interessante para lidar, por exemplo, com um monstro chato. Você invoca um Horus do cemitério, vai lá e bate o monstro chato que estava atrapalhando você. Então, basicamente, as cartas Horus que nós temos é essa. E nós geralmente usando a engine é esse cara aqui, que geralmente é 3. Um macaco. E de 1 a 3 desse spell contínuo aqui. E tem pessoas que usam a versão bem reduzida, que é basicamente com só de um sarcófago, já que ele é buscável. O 3 desse aqui sem usar o macaco. E também tem outras cartas aqui que nós podemos comentar que não chegam em Agov, mas vão chegar depois. Que é basicamente essa versão aqui do Horus, que é um dragão de fogo. Que ele é legalzinho também. Esse spell aqui, cadê? Que é spell de campos, que é interessante também porque no campo ela fica com o nome de sarcófago e quando ela é ativada ela pode adicionar um monstro Horus, então você pode buscar aquele Horus que descarta para acertar o sarcófago. O sarcófago pode mandar suas cartas, vai mandar outros monstros Horus e você invocar do cemitério, então é uma carta de consistência bem boa mesmo. E ela tem outro efeito lá que ela liga com o novo monstro que vai vir. Quando ela tiver efeito, você compra uma carta, cadê? Com esse cara aqui. Então, no mais, as cartas Horus são essas aí, que é basicamente o engine que vai te ajudar a fazer um spam
de monstro level 8. Eu vou mostrar alguns Exceeds que você pode fazer com eles, já que não adianta muito você só fazer os monstros e deixar ele lá. Você também pode fazer uns links, mas eu dei prioridade aqui para os Exceeds. Tem esse cara aqui, que ele pede ter level 8, que basicamente você detacha uma carta e compra uma carta e revela se for um dá 800 de dano pro oponente. Lembrando que você pode ativar ele 3 vezes, então você vai comprar 3 cartas e fazer ele. Tem um de Geese que você pode fazer para lidar com monstros do oponentes. Você pode usar a engine de Galaxy S, que basicamente é uma engine para forçar o oponente, para tentar quebrar campo. Se eu não, deixa eu ver, esse aqui é o que rouba, né? Por exemplo, esse aqui toma o controle de um monstro no campo. Esse aqui destrói um. Tem outro por cima aí que eu não lembro que faz direito. Mas basicamente você pode fazer um e fazer o outro por cima dele. Tem o novo XYZ de Fire King, que é interessante para lidar com Spoil Taps. E ele quando entra também dá um High Gek. Tem a nova carta também, aqui o número 1, que basicamente você vai tirar uma carta do extra deck do oponente. E também vai poder atachar uma carta do cemitério do oponente nele. Tem o número 22 também que você pode fazer. Pode fazer negação, o número 38 para negar spell, ou o número 90 para não negar efeito de monstros. E também, que é um dos mais importantes, que você pode fazer o zumbi, vampire, já cartas do seu deck pro cemitério. E por fim, agora para finalizar, que eu já falei sobre o arquétipo e os exercícios que você pode fazer com ele, eu vou falar alguns decks que você pode usar em engines. Tem o Crystal Beast, que eu vi algumas pessoas usando. Você pode fazer uma vertente com o Denji, que é uma vertente um pouco mais pura, que você tenta agressivar. Eu tenho a vertente com o zumbi, que eu não vi ninguém usando, mas eu acho que é possível fazer, porque você vai ficar mandando seus monstros pro cemitério. Consegue fazer o zumbi Vampire com engine. Tem o Zorkust, que é interessante. O Zorkust quer suas cartas no cemitério. Você pode fazer com o Quimera. Também pode fazer com o Punk. Aí você mistura as duas engines. São duas engines bem boas. Tem a vertente que eu acho que é a mais popular e a mais forte, que é com o Tiara. O Bisto também eu vi usando. Também uma vertente que eu acho que pode ser interessante com os Cavaleiros Fantasma, porque você quer seus bichos no cemitério, você consegue aumentar seu volume de jogo. Tem os Zodix, que eu vi uma build, eu não sei se vale muito a pena, mas é pelo menos um pouco interessante. Também eu vi com o Blue Eyes, se alguém quiser ir testar. É que os bichos estão, os Blue Eyes de importância são level 8. Runic também, se você fazer uma build mais controle, você pode fazer. E deve dar para usar esse engine na maioria dos decks que você quiser. Você tendo vendo se vale a pena ou não usar esse engine no seu deck. Mas no mais é uma engine bem interessante, bem forte mesmo. Você consegue fazer um spam legal de monstro level 8. E tem uns X de 8 bem bom. Então o vídeo de hoje foi esse. Tchau.